essa nossa sexta aula. Vamos falar sobre os estados de polarização de uma onda, né? Vamos falar sobre ondas linearmente polarizadas, ondas circularmente polarizadas, ondas elipticamente polarizadas. Vamos ver como é representado esse estado de polarização, especificamente os circularmente e elipticamente polarizados, usando essa base de versores circularmente polarizados. Em seguida, a gente vai falar sobre propagação em materiais anisotrópicos. Vamos representar a propriedade desses materiais em termos da função permissividade, né? A gente depois vai falar também sobre rotação de Faraday, que mostra o efeito magnético no tensor permissividade. Tá? Então a gente vai falar sobre isso. E vamos tentar entender como propagar uma onda arbitrária no material anisotrópico usando os modos normais de propagação desse cristal. A ideia qual é? Né? Geralmente um estado arbitrário se decompõe esse modo arbitrário em termos dos modos normais, e você propaga cada modo e depois recompõe esses modos para obter o campo final. Né? Essa é a ideia. Quais são as referências para essa aula de hoje? Bom, temos nossas de aula da lista 2, que acompanham o material da lista 2, que eu já disponibilizei. Né? Está bem detalhado esse material que a gente vai falar aqui hoje, na aula seguinte também, né? O livro do Jackson, seção 7.2, onde ele fala sobre os estados de polarização, sobre os versores circularmente polarizados, especificamente. O livro do Born-Wolf tem um bom tratamento sobre essa parte de propagação em cristais anisotrópicos, seções 14.1 até 14.3. Isso está disponível nas livrarias. Né? E o livro do Yariv, Optical Electronics, né? Seções 1.4 e 1.5. Né? Muito bem. Bom, vamos começar falando sobre o estado de polarização de uma onda plana, né? É interessante que a polarização do campo, por exemplo, né, do campo elétrico, né, você medindo esse estado de polarização, certo? Você, quando reflete uma onda, né, com dado estado de polarização conhecido numa superfície, você pode medir as propriedades da superfície medindo o estado de polarização da onda de saída. Né? Essa técnica é muito conhecida, chamada de elipsometria. Né? Ela é utilizada para medição de constantes ópticas, certo? Espessura de filmes finos. O pessoal da microeletrônica, por exemplo, mede muito, né? Bolacha de silício com a camada de óxido, tem um elipsômetro para medir, né? Qual o tamanho da camada de óxido, né? Qual a propriedade do silício, se está para controle de qualidade, para você poder saber se estão de acordo com o previsto, certo? Ver se vão desempenhar corretamente. Né? Efeitos produzidos por cristais anisotrópicos, como a gente vai ver hoje, né? Começar a ver hoje, permite também fabricar dispositivos que alteram o estado de polarização da luz ou do campo eletromagnético que passa nesses pedaços de materiais. Tá? Existem fenômenos interessantes chamados de dupla refração, por exemplo, que a gente vai ver como eles surgem. Tá certo? Em que você, de um objeto, você tem um cristal, passar através de um cristal isotrópico, você rodar, você vai ver duas imagens se mexendo, e não uma só, como é tradicionalmente o caso de vidros, né, tradicionais. Tá certo? Então, você vê fenômenos assim, para poder explicar, você tem que saber definir bem as propriedades anisotrópicas do meio. Tá? Bom, então vamos ver a questão inicialmente, o estado de polarização de uma onda plana, como é que a gente pode caracterizar, né, e assim por diante. Bom, se você tem um campo E, né, geralmente uma onda plana, tá certo? Tem um campo E, tá certo? Que é ortogonal, né? A direção de propagação admita que, no caso presente, o campo se propaga no sentido Z. Né? Então, está aqui já fatorado já o número de onda. Né? E quer dizer que a onda plana, a gente sabe que o campo é sempre transversal, né? De alguma forma, tem alguma direção específica. Tá certo? E a gente sempre, como esses números são complexos, né? A gente pode sempre escrever o campo como sendo... A gente está escrevendo aqui uma outra notação também, tá certo? Para ficar simplificar, não escrever a x, a y o tempo todo, às vezes vai escrever, vai e volta, como você perguntou naquela hora. Né? Mas isso aqui é a componente x do campo, está na base xy, isso aqui é a componente y. Né? E cada componente tem um módulo e fase. Né? Certo? Magnitudes é 1 e é 2, fases Δ1 e Δ2.
E a gente pode calcular os campos físicos, né? Usando aquela tradicional método, né? Parte real de E, né? Exponencial de J ômega t, só que o E tem o menos J kz, né? E aqui tem módulo e fase, né? Certo? Se for a comparativa, vai ser EI exponencial de J delta I. Então, você junta todos esses fatores complexos, calcula a parte real, né? De acordo com a nossa notação, e você vai ter aí os campos físicos, né? Cosseno de ômega t menos kz mais uma fase associada à componente x, mais uma fase associada à componente y. Bom, e aí você tem algumas situações, né? O primeiro tipo de polarização de onda é aquela que a gente chama de onda linearmente polarizada, né? Ou seja, se as fases são idênticas, né? Não existe defasamento, né? Entre as componentes x e y. A gente está falando de um campo que está ortogonal à direção de propagação, né? Certo? A gente sempre está falando do campo nesse plano. Se as duas componentes ortogonais não têm defasamento, então eu posso extrair a razão dessas duas quantidades, né? É y sobre x, que vai cancelar, né, o cosseno com o cosseno, porque isso aqui não tem fase, tá certo? Vai ficar E2 sobre E1, e E2 sobre E1 são números, são magnitudes, né? São números reais, então isso aqui dá constante, né? Então, se a y é zero, a x é zero. Se a y é positivo, a x é positivo, e sempre com a mesma razão, tá certo? Inclusive 0 sobre 0, né? 0 sobre 0 dá 2 sobre 1, tá certo? Quando os dois passam pela origem, simultaneamente, vai dar 0 sobre 0, mas eles passam juntos, tá certo? Né? Então, é um 0 sobre 0 que tem limite, digamos assim, né? Então, aí o campo fica vibrando num plano de polarização, né? Então, se você olhar a onda longitudinalmente, o campo está sempre nesse plano fazendo isso, né? Então, você veria, eu não fiz o desenho, mas eu posso fazer aqui mais ou menos um esboço de como que seria o campo, né? Aqui, digamos que seja o plano de polarização do campo, né? Então, o campo vai estar fazendo isso, né? Vai diminuir, tá certo? Ao longo de Z, né? Isso quer dizer. Vai ser zero, depois vai reverter, mas está sempre no mesmo plano de polarização, né? Então, ele vai fazer essa senoide longitudinal aí, né? Mas sempre no mesmo plano, né? Certo? Bom, você tem aí outro tipo de possibilidade, né? E essas coisas acontecem quando você pega uma onda que já está com tipo de polarização, reflete uma superfície. A gente vai falar em coeficiente de reflexão após essa unidade, né? Mas vocês já sabem que o grau de reflexão, para um tipo de polarização, não é o mesmo para outra, né? Então, e pode ser introduzido fase, né? Quando você reflete uma onda na superfície. Então, se você tem uma onda que tem um estado de polarização linear, por exemplo, bate na superfície e reflete, então ela pode ter um outro tipo de estado de polarização. E uma das possibilidades é essa aqui, ó, ondas que são circularmente polarizadas. Tá? Ou seja, se a fase da componente y está π sobre 2 à frente da fase da componente x, né, a gente pode calcular, tá certo? Né, o campo físico, né, parte componente x, componente y dá cosseno, né, dessa quantidade, certo? Chamar de ômega t menos kz, mais delta 1, mais π sobre 2, né? Isso aqui é menos seno, tá certo? Disso aqui, né? Cosseno de alguma coisa mais π sobre 2 é menos o seno disso aqui. Então, dá esse termo aqui, ou seja, você tem, então, um campo em que a componente x é cosseno, a y é menos seno, né? E o módulo de E é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1, né? O módulo de E é constante. Essa magnitude que é pré-definida, tá certo? Né? Bom, então, nessa situação, à medida que T aumenta, tá certo? Né? Se T aumenta, o cosseno começa a diminuir, tá certo? Esquece isso aqui, né? Imagina que você argumenta isso aqui, né? O T aumenta, né? O cosseno começa a diminuir, né? Se o T aumentar, tá certo? Porque o cosseno começa em 0, cosseno de 0 dá 1, cosseno de algo começa a aumentar, o argumento começa a ficar positivo, isso aí vai diminuir.
E menos seno começa a ficar negativo. Então, a onda faz o quê? Se você olhar x e y, você vê uma onda que circula nesse sentido, com a ponta do vetor fazendo isso. Começa aqui e vai rodando. Então, você tem uma onda circularmente polarizada à direita. Ou seja, imaginando, né, que Z está apontando para mim, essa direita quer dizer isso, né? Certo? O Z está vindo na minha direção, direita quer dizer a minha direita, eu vendo o Z olhando, vindo na minha direção, né? Da mesma forma, se a fase fosse menos π sobre 2 aqui, né, aqui daria um mais, tá certo? E aí é o contrário, a onda vai fazer esse tipo o vetor campo elétrico num plano Z constante vai ficar rodando, certo? Para a esquerda, né? Olhando Z no meu sentido, certo? Então você teria mais ou menos essa situação aqui, certo? Circularmente polarizada à direita, né? E à esquerda. E se você olhar num determinado instante de tempo no espaço, essa figura é correta, né? Vocês estão vendo aí que a ponta do vetor, ao longo da direção Z, certo? Está terminando num cilindro de raio 1 aqui, de raio E, né? Aqui no caso, certo? Então, ela roda se Z é para cá, né? CPD é isso e CPE é isso aqui, certo? Então, se você olha em cada pedaço, em cada Z constante, você vai ter o campo numa posição diferente. Isso vai ficar girando como se fosse um parafuso, certo? Que é essa simulação que eu quis mostrar para você, mas que não está, por alguma razão, aqui nesse matemática aqui, não está muito interessante, né? Deixa eu ver isso aqui. Esse aqui não está circular, por exemplo. Tem o cilindro está certo, mas vamos ver só, mais ou menos para ter uma ideia, né? Isso aqui é circularmente polarizada aí, no caso. Deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade. À esquerda, né? Posso fazer com a mão, talvez melhor. À esquerda, circularmente polarizada à direita, né? Talvez se eu olhar de frente. Ó, impressionante que eu tenho uma coisa de raio 1, está dando um raio aqui, tá certo? Que é elíptico, não sei porquê. Pode ser que seja o gráfico está com. Não sei o que está fazendo isso. É para ser circular, né? A ponta é constante, tá certo? Muito bem. Então, mais ou menos essa bom, então você tem essas duas situações. Bom, e outro caso é quando as ondas são elipticamente polarizadas, né? Quando as magnitudes nas direções x e y são distintas, né? E se você tem os dois casos, né? A fase de mais ou menos π sobre 2 acima da fase na direção x, então aqui você vai ter essas componentes, né? E1 e E2, certo? E aí você tem que x sobre E1 ao quadrado mais y sobre E2 ao quadrado dá igual a, que é a equação de uma elipse, né? Certo? Então, você tem uma onda elipticamente polarizada à direita, né? O eixo, cada semi-eixo é o tamanho máximo do campo elétrico naquela direção, né? O eixo maior e menor, depende de quem é maior aqui, tá certo? E se a fase 2 é acima ou abaixo, você vai ter uma onda elipticamente polarizada à direita e à esquerda, né? Então, o campo vai girar num Z constante dessa forma, mesma definição, tá certo? Dessa forma, e você tem esse aspecto aí. Agora, a ponta está numa elipse, né? O tamanho do campo varia, certo? E aí, acho que essa simulação talvez esteja correta. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, né? Espero que sim, certo? Esse aqui eu posso jogar fora. Aí você tem uma elipse, né? Só que isso aqui aí está mais ou menos correto, né? Você tem o campo elétrico descrevendo uma elipse, um cilindro elíptico, né? Aí ele quando calcula, ele para um pouquinho para poder calcular de volta. Mas aí você tem aí como seria o tamanho do vetor campo elétrico, né? Máximo aqui, no exemplo, né? Eita, ele soltou aqui, peraí.
E aí a direita e a esquerda. Mesma coisa circular, só que o tamanho do vetor varia, né? Certo? Ok? Bom, nós temos aí, então, uma tabelinha, certo? Mostrando aí alguns estados de polarização, né? Linearmente polarizadas, você pode sempre escrever dessa forma, fase é a mesma para os dois casos. Isso aqui são magnitudes, né? Circularmente polarizada à direita, você tem um J aqui, certo? Porque, veja, né? Isso aqui é somar π sobre 2, tá? Então, vai dar menos seno quando você calcular a parte real. Isso aqui é somar, isso aqui é subtrair. Então, a direita é sempre quando é mais aqui, e a esquerda é sempre quando é menos aqui. E a mesma coisa para as elípticamente polarizadas, a única diferença é que os campos têm tamanhos distintos, tá certo? Bom, é conveniente também se trabalhar com uma outra base de versores. Está olhando, por exemplo, na base cartesiana, está usando a x e a y, né, os versores da base de vetores cartesianos. Né? Estamos usando dois versores, né, para representar os campos, né, ortogonais. Mas é conveniente também, em muitas situações, por exemplo, no caso de rotação de fase, a gente vai ver que é interessante trabalhar com versores que são já naturalmente circularmente polarizados. Né? E para definir esses versores de magnitude unitária, certo? Isso aqui é a representação na base, é AX mais JAY, né? Certo? Então, esse aqui é o versor é mais, né? Esse aqui é o versor é menos. Tá? Tem algumas propriedades, por exemplo, né? Produto escalar de E mais com ele mesmo dá quanto? 0. Porque dá 1 menos 1, né? 1 vezes 1 dá 1. J vezes J dá menos 1, então dá 0. Mesma coisa é menos que é menos, né? Então, como eu falei lá no começo do curso, né? Tem que tomar cuidado com vetores complexos, né? Produto escalar de um vetor com outro pode dar 0, né? Então, que são vetores complexos. Não tem a ver com direção e sentido, tem a ver com uma propriedade mais geral de ortogonalidade que não é geométrica, tá certo? Versores complexos não podem ser representados geometricamente, né? Como é que eu vou representar no espaço dimensional, né? É só uma propriedade matemática isso aqui, certo? E aí você tem E mais com E menos e vice-versa, dá 1, né? E E menos é mais conjugado, né? Eu posso calcular também o produto vetorial, tá? Deixa para vocês pensarem nisso, certo? O que acontece que eu calculo o produto vetorial desses dois, tá? Tá bom? Muito bem. Bom, se você usa essa base de versores, né, você pode representar ondas CPD de uma forma mais simples, né? Uma componente só, na base circular, né? A onda CPD simplesmente E vezes E mais, certo? E a CPE vai ser E vezes E menos. Porque se é mais J, né? Que é o CPD, né? De acordo com a tabela, certo? Aqui está um pedaço do versor, né? Isso aqui é raiz de 2, né? É mais, né? Certo? E assim por diante, né? Então, assim posso escrever, como o módulo de E mais é 1, tá certo? O problema é o seguinte, sabe o problema aqui que está errado aqui? Isso aqui está errado, né? Por isso que está dando errado, né? O certo aqui tem um errozinho aqui na tabela, tá? Então vamos fazer um ajuste aqui, né? Módulo de E0 ao quadrado é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Módulo de E0 aqui eu quero que seja E, então tem que botar um raiz de 2 aqui embaixo, tá? Certo? Então tem um errinho aqui, que é um erro. É apenas
informal aqui, né? Então, a raiz de 2 aqui também, tá certo? Aqui está certo, porque o módulo de zero ao quadrado é 1 ao quadrado mais é 2 ao quadrado, né? E aqui também, certo? Ok? Então, bom, então uma onda CPD é simples de representar, por isso é conveniente. Né? Você quer trabalhar com uma circularmente polarizada, usa a base de versores CPD e CPE, porque é uma componente só, certo? É só saber quem é, né? A gente pode transformar da base CP para a base LP, né? Certo? Da própria definição, tá certo? É mais e é menos, né? São dados, tá certo? E aí eu posso inverter e calcular AX. Por exemplo, se eu somar, eu tenho AX, né? Aliás, se eu somar, eu vou ter 2 mais e menos. Deixa eu seguir, tira esse raiz de 2 daqui, certo? Se eu somar os dois, vai ter 2 sobre a raiz de 2 é igual a mais é menos. Isso aqui é raiz de, isso aqui como tudo é raiz de 2 e o raiz de 2 passa para lá, então a x é 1 sobre a raiz de 2, a soma, né? Você quer produzir uma onda linearmente polarizada na direção x, some 2 circularmente polarizadas da direita à esquerda. Se você somar as duas, vai dar sempre uma polarizada linearmente na direção x, certo? E vice-versa, se você subtrair, você vai ter uma LPY, né? Então você vai ter essas relações de passagem de base de um sistema para outro, você tem essas representações. Matricialmente, né, a gente pode representar também, né, nas notas de aula, os vetores são assim, tá certo? Verticais. Para economizar papel, eu estou botando deixa deitado para fazer a resposta, tá certo? Isso aqui é só para economizar a coluna aqui, né? Então, a x é 1 vezes, na posição 1 na base cartesiana e 0, né? E a y 0, 1. Na base cartesiana, né, é mais é isso aqui, tá certo? E é menos é isso aqui, né? Então, às vezes é conveniente utilizar isso aí. Bom, então, por exemplo, né, essa base é interessante. A gente conhece a base linear, ou seja, onda linearmente polarizada e circularmente e elipticamente, né? Se o estado for qualquer, é mais conveniente usar a base CP, certo? Então, veja, se eu tenho um vetor, né, expresso na base CP, ou seja, decomposto em componentes é mais e é menos, né, o que ele representa, né? Que tipo de polarização ele é, certo? Vamos reescrever isso aqui, certo? Botar o é mais em evidência, né? Você vai ficar com a razão aí que começa o ajuste que eu falei em relação à nota de aula lá, tá? Lá ele está, lá eu, né? Ele que sou eu. Eu permiti um sinal, mas não é para permitir o sinal está aqui dentro, certo? Então isso aqui, na realidade, lá está sendo definido como uma razão de números complexos, mas não, vamos definir melhor. R é a razão entre é a magnitude da razão, certo? Então, é menos sobre a mais, por definição, diferente do que está lá, é R exponencial de J delta, né? Então, R é a magnitude da razão e delta é a fase, tá certo? O que é exatamente delta, né? Delta é a fase da onda CPE menos a fase da onda CPD, certo? Por exemplo, delta igual a π sobre 2, né? A CPE tem π sobre 2 a mais de fase do que a CPE, certo? Então, delta é isso aí, né? Bom, o que representa isto, né? Vamos dar uma olhada em algumas situações, certo? Então, essa é a forma do campo, né?
Vamos olhar para alguns valores de delta inicialmente, para a gente poder ganhar insight, né, ganhar familiaridade com essa representação. Se delta for zero, né? Então, isso aqui vai virar mais R é menos, certo? E se eu decompor em cartesianas, né, AX vai ser 1 mais R, que esses dois têm a mesma coisa, e a Y vai ser 1 menos R, né, e vai ter um J, certo? Ou seja, isso aqui é o quê? Uma onda, como os tamanhos são diferentes, uma onda elipticamente polarizada, né? Certo? Como o nosso R é positivo, na aula 14 lá ele é qualquer, mas aqui ele é sempre positivo, tá certo? R é sempre positivo, né? Então, tem algumas implicações, tá certo? Se o R for menor que 1, esse sinal é positivo, se for maior que 1 é negativo, isso muda o sentido de rotação, certo? Bom, então, por exemplo, se R for 0, tá certo? Ela é só polarizada à direita, né? Direita, certo? É mais à direita. Se R for muito grande, isso aqui domina, ela é polarizada à esquerda, certo? Ok? E é circularmente polarizado, porque, bom, se o R for 0, as magnitudes são iguais. Se R for muito grande, infinito, certo? Isso aqui é um número grande, de mesmo tamanho desse, só que isso aqui é negativo, então vira circularmente polarizada à esquerda. Que é menos aqui. Que é 1J à direita. 1 menos J é 1 menos J é esquerda, certo? Quando você soma π sobre 2, seja mais J, é porque ela faz isso. Quando você subtrai π sobre 2, é porque ela faz o contrário. Tá? Bom, se R for... bom, independente de R, esse número... Então, essa aqui é a ambiguidade que tem nas notas de aula lá. R lá tem sinal, tá certo? Daí isso dá confusão. R não tem sinal, R é magnitude. Então, este número é sempre maior que esse, independentemente do que aconteça, tá certo? Então, o eixo maior da elipse está paralelo a x, certo? Então, para delta igual a zero, acontece isso. E aí, o caso do sinal que muda lá na aula 14 é levado em conta fazendo delta igual a π. Delta igual a π é como se eu mudasse sinal de R, na realidade. Mas como R não muda de sinal, quem muda é a fase. Se delta igual a π, então você vai ficar mais menos R menos, então a onda fica dessa forma. Agora, tá certo? O eixo maior está onde? Está aqui, ó. Mais R, tá certo? O eixo menor está aqui. Novamente, né? Se R for entre 0 e 1, CPD. Aliás, EPD, né? Se R for maior que 1, essas coisas têm sinais opostos, é CPE. É PE. Ele também pode usar a esquerda, tá? Então, aqui tem alguns casos, né? Tá? CPD e CPE para R igual a 0 é R infinito, que eu falei, tá certo? Linearmente polarizado R igual a 1. Tá? Lembre-se, para delta igual a 0, tá? Delta igual a 0. Observe, né? Delta igual a 0, se R igual a 1, é mais com E menos, né? Vai dar uma linearmente polarizada, né? Certo? Então, e delta igual a π, só para vocês observarem, delta igual a π vai dar menos é menos, dá, se for mais é menos, dá linearmente polarizado na direção x. Se for menos é menos, dá polarizado na direção y, né? Então, você tem aqui sempre esses casos, certo? Que eu acabei de comentar, né? E aqui tem a observação onde o eixo maior vai estar. Então, façam as continhas. Posso pedir na prova essas coisas, tá? Por isso que eu estou falando. Quando eu faço a lista, faça as passagens, é porque você tem que estar sabendo fazer essas deduções, né? E essas coisas, certo? Bom, e o que acontece se delta é qualquer, certo? Tá? Bom, então, nesse caso, como a gente vai mostrar agora, o estado é elíptico, só que os eixos estão inclinados em relação ao sistema XY. Então, a gente viu ondas assim, né, ou assim, né? Então, nesse caso, agora vai ser assim, né? Com um ângulo que depende desse delta. Certo? Como é que a gente verifica isso? Bom,
Vamos pegar e fazer uma transformação de eixos, né? Só para ilustrar como o que acontece quando você roda, para a gente poder ver essa elipse rotacional, a gente vai ter que falar em transformação de coordenadas e de versores, né? Então, eu posso mudar da base original xy, que tem os versores ax e a y, né? Para a base x'y', que os versores são a x', y', e ver as consequências, né? Eu posso calcular a x' é uma combinação linear de ax com a y, cada fator é a projeção, né, de ax' em cada uma dessas direções. Por exemplo, a x' tem uma componente x, que é seu módulo 1. Tá? Essa figura não está muito bem feita, não. Isso aqui é para ser uma transferência. Acho que está correto. De raio 1, né? Então, isso aqui é cosseno de φ ax, e a projeção na direção y é seno de φ a y, né? A y é a mesma coisa, cosseno desse ângulo, que é π sobre 2 menos φ, na direção a y, né? Esse aqui é φ, desculpa. É cosseno φ a y, né? E seno desse ângulo, e cosseno desse ângulo, só que é para cá, né? Por isso dá um menos. Menos seno φ ax, certo? Então, se você usa essas coisas, você pode calcular na nova base. Bom, na base antiga, né, você tem as definições dos versores circularmente polarizados. Na nova base, os versores circularmente polarizados seriam combinações lineares dos novos versores da x' a y', certo? Mesma definição, não mudou nada. Se numa base é daquele jeito, na outra base seria algo parecido, só que relacionado aos novos versores, né? E se eu calcular, ou seja, pega essa expressão, joga aqui, pega essa, joga aqui, a gente pode facilmente verificar que o versor CP, os dois, são uma transformação simples, né? Exponencial de menos ou mais Jφ, os versores CP na base original, certo? Então, para que tudo isso, né? Bom, porque se a gente agora representa, certo? Eu não escrevi, né? Se eu represento uma onda elipticamente polarizada qualquer, na base xy, que aqui seria E+, né? Desculpe. Seria isso aqui, ó. Isso aqui. A representação do vetor na base CP do sistema XY, isso aqui seria E+ vezes E+, certo? Originalmente, né? Mais R exponencial de J delta vezes E-, certo? Só que E+ vale isso aqui. E E- vale exponencial de menos Jφ é menos linha, certo? Basta ver daqui. Juntando essas coisas, você fica com essa representação aqui, ó, na nova, ou seja, no sistema rotacionado. O vetor seria escrito em termos de vetor de CP dessa forma, certo? Então, se eu escolher esse ângulo, tal que isso aqui dê 0 ou π, eu vou ter coisas que eu conheço, eu vou poder identificar. Por exemplo, se eu pego o φ, ajuste tal que isso aqui dê 0, eu vou ter o quê? Uma onda caracterizada por ser elipticamente polarizada, tá certo? Na base inclinada. Então, se eu faço φ igual a delta sobre 2, né? Você fica com essa expressão aqui, ó. Então, φ daqui é fatorado já, tá? Eu fatorei daqui para cá. Então, você fica com, se eu fizer φ igual a delta sobre 2, jogo aqui. Você fica com aquela forma padrão que a gente identifica que é uma onda elíptica. Quando a onda tem esse comportamento, ela é elipticamente polarizada, com um eixo numa direção o eixo maior na direção x do sistema, x' no caso, e o outro eixo menor ou maior na direção y', tá certo? Então, quer dizer o quê? Quer dizer que esta é uma onda linearmente polarizada. Dependendo, né? Quando eu faço isso aqui 0, certo? O eixo maior vai estar inclinado assim, certo? Se ela roda para um lado ou para o outro, depende do tamanho de R. R entre 0 e 1, roda para o lado direito. R de 1 em diante, roda para o lado esquerdo, certo? E o eixo maior fica ao longo
desse ângulo inclinado de φ. Então, isso é uma onda elipticamente polarizada com um eixo maior inclinado de φ radianos, certo? Que é delta sobre 2, onde delta é o estado de polarização, certo? Em relação ao eixo x do sistema. Se delta fosse π, eu ia obter uma onda assim, ó, certo? Desse jeito. O eixo maior fica agora ao longo do eixo y', no caso. Certo? Okay? Ou seja, em resumo, né, a gente sabe agora representar qualquer estado de polarização e vai poder identificar pelo valor de delta, né, aliás, φ igual a π sobre 2, né, delta igual a π, né, φ igual a π sobre 2 vai fazer isso. Outros valores, a elipse vai ficar em algum ângulo, tá certo? Né, que depende da fase, diferença de fase das direções y e z. Né? Aliás, desculpe, diferença de fase da componente linearmente polarizada à esquerda em relação a circularmente polarizada à esquerda relativamente a circularmente polarizada à direita. Ou seja, essa fase é diferença de fase em relação à onda CP, certo? Esquerda e direita. E esse número dá o ângulo para onde a elipse está inclinada, certo? A metade desse valor dá o ângulo, certo? Né? Quando for π, ele está assim, né? Então, você faz isso, vai rodando, a elipse vai rodando até ficar assim, vai, né? Várias possibilidades, certo? Okay? Muito bem. Então, isso são coisas que a gente vai, esse formalismo vai ser utilizado, né, eventualmente. Vamos falar agora sobre materiais anisotrópicos, né? Tem um erro aqui, né? Certo? Então, veja, um meio anisotrópico é aquele em que, vou falar mais uma vez, manter, né, a nossa a propriedade do meio, tá certo? Estamos falando meio isolante, não é condutor, não tem perdas, tá certo? É claro que na prática essas coisas não coexistem, mas a gente analisa cada fenômeno separadamente. Né? Então, considerando meio anisotrópico, quer dizer que as propriedades, vamos falar do ponto de vista elétrico, né? Ou seja, em geral, D igual a εE, né? Em que ε é um número escalar, tá certo? Geralmente é isso, né? Quer dizer, se eu aplico E na direção x, o D na direção x é um múltiplo epsilon desse campo. Se for na direção y, é o mesmo múltiplo. Então, as propriedades de resposta do meio não dependem da direção do campo aplicado. Né? Isso quer dizer isotropia. No caso de meios anisotrópicos, do ponto de vista dielétrico, falando assim, né, a relação em DE não é mais um escalar, mais um tensor. Certo? Então, por isso que é mais conveniente a gente trabalhar com matrizes, quando a gente fala lida com tensor permissividade, né? Tensor porque tem propriedades matemáticas de tensores, né? Tem algumas propriedades que só tensores têm, né? Então, por isso que ele é um tensor, ele tem propriedades físicas que ele não vai entrar nessa discussão, mas tem a ver com isso. Por exemplo, quartzo em forma cristalina, ele é anisotrópico, certo? Numa direção, a inserção ligeiramente diferente da outra. Isso já causa um efeito interessantíssimo, já, né? Dependendo do tamanho do material. Tá? Calcita é outro material também que tem propriedades desse tipo, certo? Bom, então, nesse caso, a gente vai ver qual a solução de uma onda se propagando no meio com essas características, certo? Bom, então vamos representar os campos na forma matricial, né? A gente vai ficar fluindo, quando puder usar vetores de uso, quando for mais conveniente usar forma matricial, a gente usa. O E tem 3 componentes, sistema x, y, z, tá certo? E a matriz epsilon, né, relativa, observe a notação, tá? O D é epsilon absoluto, é o do vácuo, vezes o epsilon relativo. Né? O epsilon relativo tem 9 componentes em princípio, tá? E pode se mostrar facilmente, né? Tem aí no capítulo 6, eu acho, ou no 7, essa demonstração, né? Isso aqui é decorrência do fato de da energia ser real, tá certo? Né?
Hã? Como é? Acho que é o 7 que tem, alguma coisa nesse sentido. Meio sem perdas, certo? Linear, né? A transposta é igual à matriz original, certo? Então, você só precisa de 6 elementos, né? Para caracterizar o tensor permissividade, certo? Então, você tem mais ou menos a forma geral dele, né? Elementos diagonais, num sistema de coordenadas arbitrário, você tem os elementos fora da diagonal iguais, certo? Você precisa de 6 elementos para caracterizar, né, um material desse tipo. Bom, é possível você sempre diagonalizar essa matriz, certo? É outra coisa de sistemas físicos desse tipo que tem essa propriedade. Então, é possível pegar o sistema de coordenadas que eu uso e orientar ao longo de direções de corte do cristal, específicas, que são as direções principais. E quando eu faço isso, a representação matricial do epsilon fica mais simples, né? E aí tem uma prova mais elaborada disso no livro do Born-Wolf, certo? Como é que mostra essas coisas, né? Que você pode chegar a achar essas direções principais, né? Você pode achar isso aí. Tem a ver com esses valores aqui, depende desses parâmetros. Mas quando você orienta o sistema coordenado nas direções principais, você fica de uma forma simples, né, em que a permissividade só tem elementos diagonais, elementos fora da diagonal são nulos, tá certo? Né? Bom, então vamos ver agora, assumindo que eu orientei meu sistema coordenado nas direções principais do cristal, como é que se dá propagação nesse cristal, né? Vamos admitir, em princípio, né, que a gente vai fazer a propagação numa direção principal, que é numa dessas 3. Digamos que 1 é x, 2 é y, 3 é z. Digamos que a gente queira propagar na direção z, certo? Quais são as soluções obtidas, né? Na aula seguinte, a gente vai botar na direção arbitrária e ver quais são as consequências, certo? Bom, então, sem perda, você tem as equações de Maxwell. Meio é não magnético, a permeabilidade é μ0, né? Então, divergência é 0 de D, rotacional de H igual a J, que é 0, mais J ômega D, divergente de B, que é μ0H dá 0. Vamos assumir D como sendo onda plana, né? Já assumindo, porque a gente conhece, né, que soluções para alguns desses campos são ondas planas. É mais conveniente de trabalhar com D inicialmente. Certo? A gente vai ver por quê, né? Bom, se eu pego o D e jogo nessa equação aqui, né, divergente de D igual a 0, como antes, né? Dado D0, tá certo? Então, se prova que D0 é ortogonal a AZ. Né? Essa equação é AZ, escalar D, igual a 0. Ou seja, essa forma aqui, por causa dessa equação, a onda que se propaga na direção Z, a onda propagada na direção Z, tem o vetor D que é ortogonal ao versor AZ, certo? Ao vetor de onda na direção Z. Né? Primeira propriedade, tá certo? Da mesma forma, se eu pegar agora, usar a relação constitutiva, D igual a epsilon é D no plano XY, tá certo? Igual a epsilon é, que a gente não sabe as componentes, né? Se você olhar a última equação aqui, ó, vai dar 0 igual a E3 a Z, epsilon 3 a Z. Então, uma das equações dá é Z igual a 0, certo? Conclusão, independentemente do que aconteça aqui, tá certo? dx é epsilon 1 é x mais epsilon 2 é y, e dy aliás, dx é epsilon 1 é x, dy é epsilon 2 é y, né? Independentemente dos valores, se é 0, 0 é porque também é ortogonal a direção de propagação, certo? Ok? Então, também pode ser escrito, ou seja, então, veja como é que começou a história, né? Eu comecei com D, mostrei que D é ortogonal à direção de propagação, e da relação constitutiva tensorial, a gente prova que também é ortogonal à direção de propagação, certo? A gente não saberia isso a priori, porque está no meio anisotrópico. No meio isotrópico isso é verdade, mas no meio anisotrópico a gente tem que ir com cautela para saber se é verdade ou não, certo? Ok? Tá? Se eu escrever para H essa solução aqui, que é esperada da equação de Helmholtz também, né? Onda plana, né? Então, qual é a conexão entre essas quantidades, né? Daí você tem a equação de Maxwell, né? Rotacional de E, se eu faço o rotacional disso, né?
igual a rotacional de H. Rotacional de H é J ômega D, né? Então, tem aquela identidade gradiente divergente mesmo laplaciano igual a rotacional de H é associada a J ômega D. Se eu jogo aqui, tá certo? Vem para cá. Então, vai dar J como J dá 1, ômega 2 mi 0 D. Certo? Então, vamos escrever isso aqui em forma matricial. Né? Aí a gente tem que tomar cuidado, certo? Vamos fazer aqui uma continha rápida. Certo? O nabla vetor, né, é AX ddx mais AY ddy mais AZ ddz. E sua representação matricial é ddx, é vertical, tá? ddy na base XYZ, né? Transposto, certo? Se eu quiser calcular Laplaciano, é D2 dx2 mais D2 dy2 mais D2 dz2. Né? Então, eu tenho que fazer... Laplaciano vai ser, em termos de operação matricial, vai ser nabla T vezes nabla. Né? Que é o vetor deitado. Nabla T, na realidade, né? Isso aqui é em pé, né? Nabla é assim, pessoal. E nabla T é assim, né? Certo? Esse nabla aqui é em pé, eu tenho transversal. Ele está deitado, mas eu tenho transversal ali em pé, tá certo? Então, nabla é isso. Né? Então, nabla T, nabla é isso vezes isso. Que dá a soma, dá um escalar, né? Dá D2 dx2 mais D2 dy2 mais D2 dz2. Todo escalar de dois vetores, né? Por exemplo, né? Vai ser o quê? E transposto em forma matricial vezes D vertical, certo? É o primeiro transposto deitado e o outro em pé. Você fazer pelo escalar, certo? Então, a gente vai usar essas propriedades aí, né? Então, você tem aí também, ó, aplicação de... isso aqui, tá certo? Veio, né? Isso aqui é gradiente do divergente, né? De E, tá certo? Deixa eu ver se está certo isso aqui, só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver se está certo. Isso aqui está confuso, tá? Isso aqui não vamos fazer assim, não. Deixa isso aqui na forma vetorial, porque não é muito... Eu não sei se é verdade isso aqui, não, tá? Porque isso aqui é um vetor, tá certo? Deitado. Não, aqui está certo. Não está certo. Esse aqui está corretíssimo, tá certo? Eu pensei que tivesse errado, não está certo. Ó, divergente de E, né? É nabla deitado aplicado a E em pé, certo? Então, é ddx, dy, dz, aplicado a Ex, Y, EZ. Né? Certo? dx mais dy mais dz, que dá exatamente isso. Certo? Tá bom? Mas não é necessário isso aqui não, certo? Eu posso deixar assim ou assim, gradiente do divergente de E. Tanto faz, tá certo? Aqui é Laplaciano de E. Laplaciano é um operador escalar, é um vetor, tá certo? Então, é Laplaciano na direção x, mais Laplaciano na direção y, e Laplaciano na direção z. Isso aqui, Laplaciano de E, dá isso aqui, ó, Laplaciano de Ex, Laplaciano de EY, Laplaciano de EZ. Né? Dá isso aqui, certo? É um vetor, né? E do lado direito ficou D, né? Isto aqui, certo?
D igual a ε0E, tá certo? Joga aqui, ó, ε0, ε, e vem para cá, vai ficar ômega 2 μ0 ε0, que dá K0 ao quadrado, número de ônus no vácuo, e o tensor permissividade relativa aparece aqui, certo? Resta saber quem é divergente de E, né? Ora, se é ortogonal à propagação em direção Z, é fácil verificar que isso aqui vai dar, no fundo, o produto escalar de AZ com E, que dá 0. Então, a equação que a gente obtém no meio anisotrópico é uma equação idêntica de Helmholtz, com a única diferença que isso aqui é uma matriz. É muito parecida, né? Certo? Lá era K0, epsilon relativo. Agora apareceu um tensor aqui, permissividade, né? Então, se eu calcular o Laplaciano de E, é dado por isso aqui, certo? Né? Laplaciano de cada componente, se eu calcular, né? Isso aqui vai dar, Laplaciano de E, por sua vez, vai dar menos N2 K0 ao quadrado vezes 0. Ou em forma matricial, Laplaciano da matriz E vai dar menos N2, porque menos J ao quadrado, tá? Vai dar menos N2 K0 ao quadrado, ou se você quiser, menos N2 K0 ao quadrado, matriz de identidade 2 por 2 vezes 0, tá? Então, se eu juntar isto aqui, boto aqui, né? Então, eu posso botar em evidência, porque eu botei a matriz de identidade, desculpe, é 3 por 3, não é 2 por 2, 3 por 3, certo? Então, aparece aqui a matriz de identidade, N2I menos epsilon vezes E0 igual a 0. Essa é a equação que a gente obtém. Tá? Né? Então, em forma matricial, então, isso aqui vai ser N2I é N2, né? Menos epsilon R vai dar N2 menos epsilon 1, tudo, o resto é 0, tá? Menos epsilon 2, menos epsilon 3. Vezes X é Y, mas só que a componente Z é 0, certo? Então, na prática, são duas equações. Uma em X, isso aqui é igual a 0, 0, 0, né? Certo? Quando Z é 0, já satisfaz. Aí fica N2 menos E1 é X, N2 menos epsilon 2 é Y, são duas equações. Né? A equação matricial é essa aqui. Então, para você ter solução não trivial, ou seja, isso aqui dá sempre 0, a menos que o determinante do sistema seja 0. Essa é a técnica usada para saber a solução de qualquer sistema. Né? Qual é o modo normal de propagação numa determinada estrutura, tá certo? De multicamadas, plasma de superfície, tudo isso, tá certo? Você acha o determinante do sistema e calcula as amplitudes, tá certo? Bota na forma a equação matriz do sistema vezes a matriz de amplitude igual a 0, e você tem que garantir que a matriz de amplitude não é trivial. Se você fazer trivial, não tem solução, certo? E quando você faz isso, você determina as propriedades daquela onda, naquela região. É isso que ele está fazendo aqui. Quando eu faço isso, eu vou descobrir sob que condições a onda propaga. Porque, caso contrário, não tem solução. A solução é 0, 0, certo? Então, isso que chama modo normal de propagação no sistema. É quando você coloca sempre dessa forma. Aqui está a amplitude da onda, tá certo? E você quer garantir que ela seja não nula. Então, você vai forçar que o determinante dê 0. Então, porque observe, o que ele está procurando aqui, certo? A gente não sabe quem é N até agora. Né? A gente está falando do N o tempo todo. Mas quem é uma inservação? Se o material tem várias permissividades, na direção 1 é uma, na direção 2 é outra, na direção 3 é outra. Quem é uma inservação? É incógnita, certo? A gente está tentando descobrir, né? Então, inservação é aquele que satisfaz a equação, que dá a solução não trivial. Né? Como a gente fala em inservação positiva, né? Então você tem duas soluções. Solução 1, N é raiz de epsilon na direção 1, que é x, epsilon relativo, né?
E a solução 2, n igual a raiz de epsilon 2. Tá? Bom, essas são duas soluções. Quais são as soluções para os campos, para cada uma dessas soluções? Tá? Essas são as equações que a gente obtém, certo? Agora, sabendo que o determinante é igual a zero. Uma solução é essa. Então, para a solução 1, está aqui embaixo, certo? N igual a N1. Se eu jogar N igual a raiz de epsilon 1, vai dar o que aqui? Isso aqui dá zero. Não me dá nenhuma informação aqui, certo? Isso aqui dá não nulo. Então, a conclusão é y igual a zero. Então, a solução em que n vale raiz de epsilon 1 é aquela em que y é zero e x é não nulo. Solução não trivial. Então, um modo normal é um modo linearmente polarizado na direção x e a ele tem associado o índice de refração N1. Certo? Então, se eu for agora... Bom, segunda solução para o índice de refração N2 me fornece agora o oposto. Né? Quando é N2, vai dar epsilon 2 menos epsilon é não nulo e epsilon 2 menos epsilon 2 é zero. Essa equação desaparece da história. Então, fica com... Se isso é não nulo vezes x dá zero, porque x tem que ser zero. Então, a segunda solução é aquela que tem x igual a zero. Ou seja, para n igual a n2, que é a raiz de epsilon 2, a solução é uma onda linearmente polarizada na direção y. Certo? Então, os modos normais de propagação ao longo de uma direção principal, que é o que a gente está fazendo agora, são ondas LP, x ou y, dependendo da solução. Né? Quer dizer o seguinte, sabe o que é modo normal? Se eu injeto essa posição LPX, ela sai LPX lá de lá. Tá? Ela, ou seja, o sistema é só um fator de escala na própria entrada, reproduz a entrada. Certo? A saída é uma réplica da entrada. Isso quer dizer um modo normal. Certo? Então, a onda de saída é, se entrou LPX, sai LPX. Se entrou LPY, sai LPY. Com uma índice de refração associada a N2. Outro, índice de refração associada a N1. Né? Então, as soluções, certo? LPX e LPY são as duas soluções. E aí você calcula todas as quantidades, campo elétrico e campo magnético. Né? Ó, a impedância de onda para LPX é Z0 sobre N1, certo? Para LPY é Z0 sobre N2. Tá? Certo? E a fase é uma bem diferente da fase para outra onda. Cada onda tem a sua fase diferente. Se eu injetar LPX, ela vai ter um fator de fase que vai ser diferente se eu injetar LPY. Certo? Então, modos normais são isso, são bem característicos. O índice de refração é bem definido para cada modo. Se for na direção x é N1, se for na direção y é N2. Né? E essa é as consequências, né? Você tem um meio anisotrópico, né? Ou seja, então, o índice de refração efetivo no cristal depende da polarização. Eu estou falando só da direção 1 e 2, né? Eu posso botar na direção inclinada. E como é que vai ser? Né? Então, depende do estado de polarização. O índice de refração depende da polarização da onda. Isso é interessante, porque é por isso que assim que você consegue fazer os dispositivos que eu disse. Né? Depende de como você injetar a onda no material, ela vai sair de um estado que depende das propriedades do material. Certo? Então, existem dois valores possíveis de índice de refração, por isso que a gente chama de birefringente. Né? Fenômenos que a gente pode observar, como eu falei, você pode ter fenômeno de dupla refração, a gente vai ver isso na próxima aula, certo? Mais ou menos como é que é. Você tem duas imagens saindo de um objeto, vindo de um objeto só. De repente, gera duas imagens. Né? E você pode rodar essas imagens rodando... Bom, como é que é essa alteração no estado de polarização? Se você não injetar o modo normal, você só faz uma réplica do modo de entrada se você injetar na direção principal 1 ou na 2, na X ou na Y. Certo? Se eu não injetar numa dessas duas, vai sair diferente do estado original. Como a gente faz isso? Vamos fazer um exemplo. Suponha que você injete, tá certo, na entrada do meio, um campo que não está nem na direção principal 1 nem na 2. Ele tem uma componente na direção X, que é a direção 1, cosseno de φ, vezes 0, e na direção Y é seno de φ. O campo elétrico está inclinado, certo? Então, o que a gente faz? Para propagar isso no material, você decompõe em componentes ortogonais ao longo das direções normais
E cada uma tem sua propriedade de propagação bem definida, certo? Aqui propaga com a constante de fase K0N1 e aqui com a constante de fase K0N2. Então, se você propagar isso no material, né, depois de um certo tempo, certo? Depois de um certo comprimento, né, então a fase do modo 1 vai alterar, né, de K0N1L, e no modo 2 uma fase diferente. Tá? Né? A gente vai ver depois o que acontece exatamente. Tá? A gente não vai analisar como é que é o modo da saída, depois a gente vê. É claro que se as fases são diferentes, que onda vai ser essa? Na saída, né? Ora, as magnitudes são as mesmas, né? E as fases são diferentes. Vai ser uma onda o quê? Mas as magnitudes são iguais. Circular. Então, entra linear, sai circular. Só sai linear se você injetar linear na direção principal. Se injetar fora, vai sair circular. Tá? Tem que ser π sobre 2, é verdade, está certo. Pode ser que não seja circular. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não vai ser circular. Aí vai ser o que exatamente? Ah, se a fase é diferente, né? A gente só está rodando o plano de polarização, né? Não é isso? Pode ser porque tem a mesma magnitude, né? Não tem, desculpe, eu estou enganado. Peraí. De φ. Deixa eu fazer a conta aqui rapidinho, peraí. Vamos ver o que vai sair, então, já que a gente está discutindo. Né? Então, na saída vai ser E0, cosseno de φ, exponencial de menos J, vou chamar de delta1, tá certo? A fase vai ser um valor aqui qualquer, tá certo? Deixa isso. Menos J delta1, fazer assim. E na direção Y vai ser E0 cosseno de φ, menos J delta2, né? Então, módulo de E ao quadrado é igual a E0 ao quadrado. E vezes E conjugado, né? Então, vai dar E0 ao quadrado cosseno ao quadrado de φ. Mais E0 ao quadrado, seno ao quadrado de φ, tá certo. Pô. Modo de E constante, né? E o campo físico vai ser cosseno de ômega t menos delta1. Ah, não, desculpa, isso aqui está errado. Totalmente errado. Totalmente errado. Não é assim não, né? Tem que calcular o primeiro campo físico, tá certo? Campo físico é x da parte real. Isso aqui vai ser 0 cosseno φ. Cosseno de... Ah, não. É elipticamente polarizada, claro. Elipticamente polarizada. Cosseno de ômega t menos delta1. E EY vai dar E0 seno de φ. Seno de... Aliás, cosseno, né? Cosseno de ômega t menos delta2. Aí é uma elipticamente polarizada com o eixo inclinado, tá certo? Porque esses tamanhos são diferentes. Tá certo. Eu acabei trocando as bolas, mas é exatamente isso, tá? Porque os tamanhos são diferentes aqui, né?
Não é isso aqui não, isso aqui é outra coisa, tá? É aqui no campo físico, e esse aqui é a diferença de fase que vai determinar a inclinação dessa onda. Ou seja, a onda sai elipticamente polarizada de fato, né? Certo? Bom, e quem é o ângulo entre D e E? Bom, o ângulo entre os campos D e E pode ser calculado do produto escalar, né? O produto escalar dos versores complexos, que é calculado dessa forma, certo? Pode ser escrito, né, D escalar E conjugado é módulo de D, módulo de E, cosseno de gama, tá certo? Isso aí teria que mostrar isso usando o campo físico para saber exatamente o campo físico D e o E estão formando que ângulo, né? Pode calcular isso aí, tá certo? Faça as contas para ver se está certo, né? Ora, como D é epsilon e epsilon tensor, né? Então você tem que calcular isso aqui, vai ser D é epsilon 0, né? Epsilon 1, vou fazer só no plano, tá certo? 0, epsilon 2. Vezes E conjugado, né? Fazer assim, né? Não é nem assim que faz, é assim. É 1, é 2, é x, é y, né? Isso aqui vai dar um vetor que é epsilon 0, epsilon 1 é x, né? Epsilon 2 é y, vezes o E conjugado, que é x conjugado, é y conjugado. Então, a gente calcula isso aqui, vai dar x ao quadrado e y ao quadrado, vai dar epsilon 1 e epsilon 2, tá certo? Epsilon 1 é x ao quadrado, mais epsilon 2 é y ao quadrado, né? E como esses x e y são cosseno de φ, seno de φ, daí aparece esse fator em cima, tá certo? Né? É x ao quadrado, é 0 ao quadrado, cosseno ao quadrado, né? E a y ao quadrado vai ser 0 ao quadrado, seno ao quadrado, é 0, vai ficar em evidência, e aqui embaixo vai cancelar. Bom, fazendo as continhas, vai dar esse resultado aí, tá certo? Então, o ângulo entre D e E não é 0, eles não são colineares, como não deveria ser, né? D e E formam um ângulo, tá certo? Né? Que pode ser obtido, que depende do ângulo do campo de entrada em relação ao eixo principal x, né? Tá? E essa onda vai ser, você vai ter paralelos, né? Se φ for um múltiplo de π sobre 2, por exemplo, π sobre 2 dá 0 aqui, dá, isso aqui vai embora, né? Então, o cosseno de gama vai dar um número que é epsilon 2 sobre epsilon 2 que dá 1, né? Gama igual, cosseno de gama igual a 1 dá 0, né? Ou 2π, tá certo? Então, colinear. Se for π, por exemplo, né? Esse aqui dá 0, vai dar epsilon 1 vezes 1 sobre raiz de epsilon ao quadrado, que é epsilon dá 1 de novo. Então, os D e E são colineares. Fora esses casos, tá certo? Aí você vai ter a polarização elíptica, né? Com o eixo que depende da diferença de fase, tá certo? Ok? Então, é mais ou menos essa a relação entre os vetores, né? Na próxima aula, a gente vai continuar com esse tema, analisando a propagação numa direção diferente da principal, tá? Direção oblíqua, né? E vai ver como é que fica o fluxo de potência, né? A gente vai ver que coisas interessantes acontecem, né? A potência flui no sentido, tá certo? E o vetor de onda aponta em outro sentido. Então, tem umas coisas... a dupla refração vem dessas características que a gente vai analisar, certo?